Olá, meus irmãos, graça e paz. Eu sou vosso irmão em Cristo, Gregório Louveira, moro em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Muito bem, amados, estou passando para deixar mais um comentário bíblico no livro de 1 João, capítulo 5, o versículo 13 até o versículo 21. Então, nós vamos hoje concluir o primeiro livro de João, depois estaremos estudando o segundo e o terceiro livro. Hoje eu quero comentar do capítulo 5 até do versículo 13 até o versículo 21. O versículo 13, ele está escrito assim: Estas coisas vos escrevo, a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. Então João, escrevendo essa carta, ele tem um propósito. O João afirma o propósito de sua carta: assegurar aos crentes que eles possuem a vida eterna. Essa vida eterna eles possuem através da fé em Jesus Cristo. O apóstolo quer dar-lhe confiança e certeza da salvação. Mas essa vida eterna ela está disponível a outros que crêem em o nome do Filho de Deus. Isso está bem claro no versículo 13. O versículo 14 diz assim: E este é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Então o apóstolo, ele enfatiza a confiança que os crentes podem ter ao orar. Se pedirem algo de acordo com a vontade de Deus, então Deus os ouvirá. Isso sublinha a importância de alinhar nossas orações com a vontade divina. Então nós temos que saber qual é a vontade de Deus para conosco. Ao fazermos a oração, alinhar a nossa oração segundo a vontade divina. O versículo 15 diz assim: E se sabermos que ele nos ouve quanto aos que lhe pedimos, estamos certos de que obteremos os pedidos que lhe temos feito. Então, nessa passagem, o apóstolo reforça que a certeza de que Deus ouve nossas orações nos dá confiança de que receberemos o que pedimos, contanto que os nossos pedidos estejam alinhados com a sua vontade. O versículo 16, João diz assim: Se alguém vir o seu irmão cometer pecado, não para a morte, pedirá e Deus lhe dará vida. Aos que não pecaram para a morte, há pecado para a morte, e por esse não digo que rogue. Então, o apóstolo João, ele distingue entre pecados que levam à morte e pecados que não levam à morte. Para os pecados que não levam à morte, o apóstolo encoraja a fazermos intercessão em oração para que Deus conceda vida ao pecador. A morte aqui é frequentemente entendida como morte espiritual, separação permanente de Deus. Sabemos que a Bíblia diz que todos os pecados são perdoáveis, mas há um pecado que
não tem perdão. A blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus. Então, todo pecado, você ofender o pai, ofender ao filho, ofender outros irmãos, existe como nós fazemos a oração de intercessão e Deus, segundo a sua grande misericórdia, vai perdoar. Mas ofender ao Espírito Santo, porque o Espírito Santo ele está em nós, habita em nós. Se o Espírito Santo se afastar de nós, não tem mais como ser reconciliado para com Deus. O versículo 17 está escrito assim: toda injustiça é pecado, e há pecado não para a morte. Então o apóstolo afirma que toda injustiça é pecado, mas nem todos os pecados resultam na morte ou na separação espiritual. Isso indica que há diferentes graus de pecado e as suas respectivas consequências. Muitas vezes, em vida, colhemos frutos amargos na nossa existência. Muitas vezes são consequência de pecados, mas não que estamos mortos espiritualmente, porque a Bíblia diz que do fruto da nossa semeadura nós iremos viver. Não há como semear injustiça e querer colher justiça. Não há como semear contenda e querer colher amor. Então, toda consequência, todo pecado tem suas consequências. O versículo 18 diz: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus, Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. Então, o apóstolo lhe assegura que aqueles que são nascidos de Deus, essas pessoas não persistem no ato pecaminoso, não persistem no pecado habitual. Jesus, aquele que nasceu de Deus, protege os crentes. Então, o maligno, que é o arqui-inimigo de Deus, que é Satanás, não pode prevalecer contra esses que são protegidos por Cristo. O versículo 19 diz assim: sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. A palavra jaz é como se algo estivesse deitado. Então aqui João, ele mostra a posição dos crentes com o estado do mundo. Os crentes pertencem a Deus, enquanto o mundo está sob a influência do maligno. É como se o mundo estivesse deitado numa grande cama de pecado, de todo aquilo que é contaminável. Então, quando diz jaz, significa deitado. Então, o mundo está sob influência maligna. O mundo que nós vivemos, ele é tenebroso. A Bíblia diz que a nossa luta, ela é contra espírito que opera neste mundo tenebroso. O versículo 20 diz: também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nós tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro e estamos no verdadeiro em seu Filho, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus que é vida eterna. Então o apóstolo enfatiza que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus veio e nos deu compreensão para conhecermos a Deus verdadeiro. Estar em Jesus Cristo
e estar na verdade, e possuir a vida eterna. Por isso, nós, os cristãos, pregamos o nome de Jesus como sendo o único meio de chegar a Deus. Porque o próprio Jesus disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Não há como chegar a Deus se não for por intermédio do sacrifício de Jesus. Jesus é a vida eterna. Ele possui a vida eterna. Somente Jesus pode conceder-nos vida eterna. Somente para encerrar, o versículo 21 diz assim: Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Então João, ele encerra a sua carta com uma advertência simples, mas uma advertência poderosa. Evitar a idolatria, manter-se longe de ídolos. Isso é crucial para permanecer na verdade de Deus. Esse comentário no livro de 1 João, ele visa oferecer uma compreensão mais clara, trazendo o texto com o seu contexto, através desses versículos destacados, o propósito de João e as implicações práticas para aqueles que querem ser crente em Cristo Jesus. Quando eu digo ser crente em Cristo Jesus, eu não estou falando de você pertencer a uma igreja cristã, ou seja, crentes são todos aqueles que crê em Jesus Cristo como sendo o único e suficiente Salvador. Crente é aquele que pratica a palavra de Deus, que vive sobre a palavra de Deus. Não é necessário você ser participante de uma comunidade, de uma igreja, mas você tem que estar ligado a Cristo por meio da sua palavra. Estando ligado a Cristo por meio da palavra, vivendo na prática daquilo que o apóstolo começou a explicar desde o início, vivendo o amor, praticando o amor. Isso é crucial, amados, para termos vida, vida abundante em nós mesmos. Que Deus vos abençoe. Campo Grande agora é 4h05. Eu estarei orando e provavelmente estarei compartilhando minha mensagem já dentro do ônibus. Eterno e soberano Deus, eis-me aqui, Pai, perante a tua presença, para te glorificar. Exaltado seja o Senhor Deus. Exaltado seja o Senhor que é eterno, que é soberano, que é um Deus magnânimo, que é um Deus que nos ama, um Deus que amou o mundo de tal maneira, ao ponto de enviar teu único filho para ser o resgatador da nossa alma, para que por intermédio de Jesus fosse inaugurado um caminho vivo e eficaz que nos aproxima até ti. Por isso, exaltamos o teu nome. Por isso, bendizemos a ti, ó Deus, porque por intermédio de Cristo Jesus, o único que nos aproxima de ti, é o único que é o perfeito sacrifício, é o único que tem o poder de nos dar vida e vida eterna. Então adoramos ao Senhor Jesus. Dizemos ao Senhor Jesus que somos ovelha do seu pastoril, que somos seguidores desse caminho vivo, santo e glorioso, inaugurado por Cristo Jesus. Então que nós sejamos agora introduzidos ao caminho da vida, tomando posse da vida eterna, para que assim sejamos testemunho da verdade, que sejamos exemplo, seguindo a bondade e a caridade. Ó Deus,
Apresento a Ti, Senhor, a minha oração. Consagre, Senhor, este dia. Que esse dia seja um dia benéfico, um dia abençoado. Olha, Senhor, para aqueles que estão no leito de dor, aqueles que estão sofrendo, Pai, que estão muitas vezes no UTI, no CTI, na ala escura desse hospital, muitas vezes em estado de isolamento total. Eu oro por eles, ó Pai. Eu oro pelas vítimas, das pessoas que contraíram câncer, que contraíram o vírus do HIV, pessoas que são vítimas da tuberculose, pessoas, ó Pai, que têm problemas estomacal, gastrite, gástrico, Pai. Problemas, Senhor, muitas vezes uma veia entupida, problemas muitas vezes atuando no organismo, problemas cerebral muitas vezes, ó Pai. Enfermidade que ataca a visão, a enfermidade que ataca muitas vezes a cabeça desse teu servo, dessa tua serva. Eu oro por eles, ó Pai. Eu oro pelas pessoas que têm problemas de leucemia, Pai. Problemas de diabetes, problemas de lúpus, Pai. Eu oro por essas pessoas pedindo a libertação. Levanto-me contra toda sorte de doença, de enfermidade, de molestia, amarrando o domínio deste mal que tem causado morte, que tem causado muitas vezes paralisia, que tem causado muitas vezes atrofiamento nos nervos, nos músculos, que tem causado muitas vezes dores física, mental, dores espiritual, dores na junta, dores muscular, dores nos ossos, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus, eu oro por essas pessoas, pedindo, Senhor, que o Senhor entra no projeto da vida de cada irmão, de cada irmã, trazendo paz, trazendo salvação, trazendo a libertação. Que o anjo do Senhor acampa em volta daqueles que o temem e o livre de todo mal. Entra, Senhor, nesse lar. Entra no lar desse teu servo. Entra, Senhor, na vida desse teu servo. Levanta o caído, levanta o oprimido. Restaure, Senhor, a vida de cada um. Em o nome do Senhor Jesus, eu digo amém e amém.